Quando eu tinha 17 anos, isso faz mais de 4 anos, agora eu tenho 21, eu fui uma pessoa muito honesta, cara. Sinceramente, eu fui o cara bonzinho, vamos dizer assim. E o motivo é o seguinte. Eu, quando tinha 17 para 18 mais ou menos, eu comecei a trabalhar. E como eu sempre fui um cara que sempre ficava sozinho na escola na maioria das vezes, não sei se vocês são assim, você que tá me assistindo agora é assim, eu sempre fiquei sozinho na maioria das vezes, nunca fiquei muito em grupo. Nunca fui aquele cara que gostou de ficar em grupo, sabe? Eu até tinha vontade de ficar em grupo às vezes, mas não dá, cara. Porque desde que eu me lembre, cara, eu sempre meio que percebi como é que os outros se sentiam. Não exatamente isso que eu tô dizendo pra você, mas tipo, eu conseguia ver por trás da máscara como é que as pessoas eram um pouquinho. Naquela máscara social que a gente sempre usa, eu meio que sentia um pouco como é que as pessoas eram. Eu sempre fui muito observador e perceptivo quanto a isso. E eu não, vamos dizer assim, eu não gostava muito de ficar em grupo porque eu meio que sentia que as pessoas não eram sinceras comigo, cara. As pessoas, elas faziam caras, gestos, o jeito que olhavam pra mim, cara, era como se elas estivessem falando: você não pertence aqui, vai pra outro lugar. E é exatamente por isso hoje que eu vim fazer esse vídeo aqui, é um relato pessoal meu, galera. De como que quando você é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, em um ambiente que ele faz as pessoas que mentem ser maior, vamos dizer assim, em um ambiente que recompensa a mentira, ser uma pessoa honesta, cara, só vai te prejudicar. A minha história começa com quando eu fui trabalhar a primeira vez. Eu não vou dizer nomes aqui e outras coisas assim. Eu fui trabalhar numa fábrica de cadeiras. Isso eu posso falar, porque vocês não sabem qual fábrica que é. Tem muitas por aí. Eu fui trabalhar nessa fábrica de cadeira. Comecei lá, cara, e fui como assistente de um montador de mesa. A história começa assim, cara. Como eu tinha 17 anos e sempre fui por escolha, fiquei isolado da turma e também porque os outros meio que não queriam ficar perto de mim. Foi mais, entre aspas, minha escolha ficar isolado, só mexendo no celular. Isolado não digo eu, fiquei na minha própria companhia, na minha própria companhia, na minha solitude. Eu não sabia o que era solitude na época, mas agora que eu vejo, agora com 21 anos, olhando pra mim quando eu tinha 17 anos, cara, eu vejo que eu já tava entrando num estágio de solitude, só que quando eu era muito mais novo. Hoje em dia eu tenho conhecidos, eu tenho, vamos dizer assim, amigos também, que são pessoas, vamos dizer assim, próximas, mas que eu tento manter uma certa distância pra não dar problema, sabe? Porque são colegas de trabalho. Continuando, daí eu comecei a trabalhar, cara. Como eu nunca fiquei muito em grupo e outras coisas, eu me abri demais, cara. Me abri, que eu quero dizer, eu abri meu coração demais para as pessoas ao meu redor. Eu confiei nas pessoas ao meu redor. Principalmente no cara que me ajudava a montar a mesa. E eu era o assistente dele. Como eu era o assistente dele, coisa e tal, eu ajudava ele, colocava parafuso, colocava outras coisas e eu ficava conversando com ele. Só que isso eu percebi uma coisa, cara. Cada vez que eu conversava com ele, na maioria das vezes, eu era quem iniciava o assunto. Ou era eu que contava mais sobre a minha vida, sobre a escola, o que estava acontecendo na minha escola e outras coisas assim. Contava tudo pra ele, cara. E virou um padrão eu falar isso tudo pra ele. Eu fiquei 4 meses nessa empresa, nessa fábrica de cadeiras. 4 meses. E eu fui tão honesto, mas tão honesto, que chegou um dia em que a diretora da minha escola, eu estudava no turno da noite, eu estava no turno da noite. Daí a diretora da minha escola, ela chegou lá e falou para todo mundo da turma, porque todo mundo da minha turma era meio com nota muito baixa, faltava bastante e outras coisas assim. E o que aconteceu? Ela foi lá e falou o seguinte: ela falou que o turno da noite podia acabar, porque muitas das pessoas da minha sala, que entre muitas aspas é a sala que tinha mais aluno que faltava e que não fazia tanta coisa assim, era a minha sala. E o que aconteceu foi que eu peguei e fui pro meu trabalho nesse dia. Depois, no outro dia eu fui pro meu trabalho.
E eu falei isso pra ele, cara. Acho que foi no quarto mês que eu falei isso pra ele. E olha só que surpresa. De tanto eu ser honesto, tanto eu confiar tanto nele, achando que ele era meu amigo, sabe? Eu achei que ele fosse uma pessoa legal, uma pessoa bacana, um cara legal. Eu sempre conversava um monte de coisa com ele, sempre conversava. As pessoas ao meu redor, assim, eu confiava nas pessoas ao meu redor. Eu achava que as pessoas que trabalhavam junto comigo, tipo assim, eram pessoas até legais, eram pessoas bacanas, que eu podia fazer amizade, ou até pelo menos tentar fazer amizade com essas pessoas, cara. Tentar socializar com essas pessoas. Eu fui uma pessoa boa, eu fui um cara honesto demais. E eu fui o cara bonzinho. E você se lembra que eu falei no início do vídeo, né? Quando um ambiente recompensa a mentira, se você é honesto demais, cara, isso daí se torna uma fraqueza pra você. A honestidade vira tua fraqueza. E se você ignora esse ambiente de onde que quem mente melhor sempre tá meio no topo, assim, sempre é uma pessoa mais melhor vista. Quando você ignora isso, cara, nesse ambiente, bom, de maneira mais fácil você é meio que recusado pelo ambiente e pelas pessoas se você ignora esse fato, que quem mente melhor é quem é mais ouvido ou mais respeitado. Se você ignora esse fato aí, você é punido pelo próprio ambiente. Agora eu achei a palavra certa. Fui honesto, fui legal, fui bacana com os outros. E o que me aconteceu? Basicamente, o cara que eu achei que fosse meu amigo, ele foi lá e falou pro dos encarregados, ou até mesmo falou com uma das meninas do RH, ou com um dos donos da empresa. Falou que eu podia parar de trabalhar por causa da minha escola. Eu falei pra ele que a diretora veio falar isso pra mim. Falar isso pra turma inteira, que o noturno podia acabar. Eu fui lá e falei isso pra ele. E no outro dia, eu já saí do emprego. Eu fiquei com uma raiva. Uma raiva desgraçada, velho. Eu fui honesto com ele, cara. Com essa pessoa. Tentei ser legal. Eu fui uma pessoa... Eu era um tongo nessa época. Eu tinha 17 anos. 18, 19, 20, 21. Eu fui um tongo. Eu fui um inocente. Um inocente demais. Eu falei da minha vida pra esse cara. E esse cara me deu uma facada nas minhas costas. Ele me traiu. Mas eu fui inocente também. Eu também tenho culpa nisso daí. Eu acreditei. Eu acreditei nas pessoas que estavam ao meu redor. Eu acreditei nessas pessoas e fui traído, cara. Fui apunhalado nas minhas costas. É por isso que você não pode ser uma pessoa 100% boazinha com os outros. Não pode falar da tua vida pessoal para as outras pessoas, porque elas vão achar alguma falha. E esse mundo, as pessoas que vivem nesse mundo, pelo menos quase todas elas, ou todas elas, eles sabem muito bem explorar uma fraqueza que você tem, cara. E o mundo sabe explorar uma fraqueza. Ser uma pessoa honesta demais, que nem eu fui, uma pessoa tonga, um piatongo de 17 anos, fez eu sair do meu emprego. Fez eu perder o emprego, cara. Só que eu não vou dizer que foi de todo ruim. Porque, graças a eu ter saído desse emprego, eu fui para 5, 6 empregos diferentes, aprendi bastante coisa e é por isso que eu tô aqui hoje, gravando esse vídeo. E eu tenho um bom patrimônio. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa bem inteligente. Vamos falar nessa maneira. Eu sou uma pessoa que tem educação financeira, que não tá preso na corrida dos ratos, que é só trabalhar, pagar as contas, trabalhar o mês inteiro, pagar as contas, fazer mais contas, terminar de pagar as contas, trabalhar para o ciclo continuar e eu sempre ficar na corrida dos ratos. É sempre desse jeito. A maioria das pessoas que é honesta demais, cara, sempre se ferra. Na maioria das vezes sempre se ferra. O bonzinho demais sempre se ferra, cara. Foi o que aconteceu comigo. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito cautelosa. Eu tomo muito cuidado com o que eu falo em relação a mim para as outras pessoas. Você tem que tomar cuidado. Você nunca pode revelar nada de informação pessoal tua para as outras pessoas que você não conhece e que você acha que são tuas amigas.
Porque no trabalho, cara, você só tem colega. Amigo, longe disso. Você tem conhecidos próximos, que nem eu tenho. Eu tenho pessoas que posso até chamar de amigos, mas eu nunca falo da minha vida pra essas pessoas. Considero amigos, amigos de longe, assim, vamos dizer assim. Colegas de trabalho, colegas. Nada mais além disso. É por isso que eu tô te falando, cara. Meu conselho pra você. Porque se você se sentiu meio que conectado com essa história que eu te falei, cara, ou se você abriu teus olhos ou conseguiu evoluir um pouco graças a essa história, cara, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para as notificações que vai ter muito mais vídeo nesse canal aqui, tá? Esse canal pode ser bem novo, mas eu vou trazer muito vídeo bacana pra vocês. Espero que vocês fiquem aí e aproveitem, tá bom? Meu último conselho pra você nesse vídeo. Meu último conselho pra você nesse vídeo aqui. No ambiente que recompensa a mentira, aquele que fala a verdade é ignorado. As pessoas gostam de ouvir somente o que agrada a elas. Eles gostam de ouvir somente a mentira que agrada a elas. E aquele que fala a verdade, que é uma pessoa honesta num ambiente corrompido, sempre vai ser ignorado. Espero que você tenha refletido bastante com esse vídeo, com essa mensagem que eu te passei. Eu, cara, quero que você olhe pro teu passado e que você se orgulhe das decisões e de quem você foi no teu passado. Porque o teu passado foi ele que te fez que te fez ser a pessoa que você é agora, tá? Então até o próximo vídeo. Esse vídeo aqui que vai aparecer agora é bem interessante, espero que você assista. Tchau, tchau.